Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Minutos Verdes e Amarelos, o podcast do Sport Clube Escolar Bombarralense. Hoje estamos na nossa sede, acompanhados pelo mestre Rogério Ribeiro e coadjudado pelo mestre João Silva, da secção de Judo. Começando para já pela história do Judo, mestre Rogério, pedia para nos falar um pouco sobre a modalidade, como é que ela nasceu? Portanto, a modalidade tem origem japonesa e durante ainda muitos anos apenas foi lá praticada. Vamos lá, aquilo que se pode chamar o inventor do judo foi o mestre Jigoro Kano, que retirou do jiu-jitsu, portanto, vamos lá, a parte menos marcial do jiu-jitsu, a parte menos marcial, para portanto, fundar o judo como sendo um desporto mais suave, tanto mais apetecível, mais suave. E então foi assim. E de tal modo que resultou que depois tanto o judo espalhou-se pelo mundo. Praticamente quase todos os países tinham alguém japonês, portanto, nós também tivemos, o mestre Kobayashi, e então, tanto o judo foi de tal forma, vamos lá, um êxito, que é modalidade olímpica. Portanto, teve uma componente muito forte a nível desportivo, já que o jiu-jitsu, portanto, englobava tudo, será talvez a arte marcial mais completa, em termos de, vamos lá, pancadaria, né? Portanto, será o mais completo. O judo, pronto, retirou, portanto, vamos lá, a parte que a gente habitualmente vimos no karaté, tanto dos socos e pontapés e isso tudo, mantém sempre tanto uma vertente, que é a vertente dos katas, em que também vão buscar essas partes, ok? Mas em termos de judo, desporto, não. Portanto, o judo era o caminho da suavidade. E, portanto, foi assim que, que apareceu. Portanto, no Japão, em 1800 e qualquer coisa. Em Portugal tem ideia mais ou menos quando é que veio para Portugal? Tenho. Portanto, o judo veio para Portugal, por volta de 50 e tal. 1950 e tal. E sem ser com o mestre Kobayashi. Depois houve um grupo de pessoas que iam trazendo japoneses cá. Iam conseguindo que viessem cá japoneses. E aquele que se engrou e o que ficou cá e o que gostou foi o mestre Kobayashi. Por alturas, eu tenho a certeza. Portanto, isto foi, teria sido em meados de 50, o mestre fez a Segunda Grande Guerra. Portanto, o mestre Kobayashi fez a Segunda Grande Guerra e chegou a ser prisioneiro. E então, por isso, a Segunda Grande Guerra que 45, 49, será? 1939, 1945. 39, 40 e... 45. Pronto, exatamente. 39, 45, por isso o mestre, provavelmente anos 50. Provavelmente 50 mesmo. Portanto, estava a falar em 55, não, 50 mesmo. Portanto, quando ele veio para cá, e então a partir daí é que começou a grande expansão. Eu comecei a fazer judo em 1974, portanto foi o 25 de Abril e eu comecei em julho desse ano, portanto em 74, e nessa altura era tudo, portanto, estava tudo muito no início, porque depois havia a parte de legalizar, federar, cimentar, e o próprio 25 de Abril veio dar uma ajuda enorme. Né? Estou convencido que se não é a revolução, eu provavelmente iria fazer ajuda à mesma, mas as coisas não eram tanto como são. Portanto, a própria revolução foi muito benéfica para o judo. O judo depois normalmente está associado sempre a associações e, portanto, o associativismo teve ali um impacto muito grande. Claro. Portanto, o mestre começou nos anos 70. Eu comecei em 74 mesmo, portanto, 74. E tem acompanhado o judo português desde então até os dias de hoje. Como é que tem sido essa sua relação, antes de passar a palavra ao mestre João, como é que tem sido a sua relação com o judo desde os anos 70 até à atualidade?
Eu, portanto, até ir cumprir serviço militar, que foi em 84, portanto, vamos lá, 10 anos depois, tinha eu 10 anos de judo, se calhar até aí, apesar de ter participado em provas nacionais e tanto isso tudo, pronto, eu fazia vários desportos ao mesmo tempo, o judo era um deles, e era quem eu dava primazia, quer dizer, o judo sempre esteve à frente dos outros todos, mas eu cheguei a ser, num ano, cheguei a estar inscrito em 4 federações. Portanto, e sempre com o judo em primazia. E aliás chegaram-me a propor contratos de futebol, portanto, contratos semi-amador, portanto, eu ia receber e eu não aceitei, portanto, achei que não tinha tempo e não aceitei, por volta dos 20, 21 anos. A partir daí, portanto, se calhar por volta dos meus 25 anos, é que eu comecei a ver de outra maneira. Cheguei a ir a provas internacionais e é que eu comecei a ver de outra maneira e pronto, a agarrar a modalidade, vamos lá, com unhas e dentes e a procurar saber tudo e ver tudo. Aliás, eu fiz o meu curso de treinador, pronto, pai por essa altura. Treinador que, por exemplo, agora temos que iniciar o grau 1, mas eu fiz logo o equivalente ao grau 2, tanto que foram uma data de horas, lembro-me que tive que ir a férias, foram 15 dias, tanto seguidos, de manhã e de tarde, todos os dias, em Lamego. E então, aí fiz o curso e depois comecei a dar aulas e depois desempenhei na Associação de Judeleiria, desempenhei sempre cargos. Depois também enverdei pela arbitragem e onde desempenhei cargos na Federação até ao limite de mandatos, portanto são 3. E desde essa altura que tem estado agora ligado ao Bombarral, mais ou menos há 10 anos para cá, começou primeiramente nos bombeiros voluntários do Bombarral, é isso? Portanto, começámos num ginásio que depois fechou. E, entretanto, alguns pais, incluindo o pai do João, né? Alguns pais falaram lá com os bombeiros e fomos ali para os bombeiros velhos, né? Tanto para os bombeiros, e ainda tivemos lá uns anos. Depois, os bombeiros não são virados para desporto, portanto, a verdade é essa. Portanto, e na altura, pronto, estava a ser difícil, e então alguém, os pais, né, vieram aqui ao SCEB que se mostraram, portanto, muito receptivos. E pronto, e viemos para cá e foi desde aí até agora. Tem passado por aqui muita gente, que é normal, porque como eu costumo dizer, portanto, há aqueles slogans, né? O judo é para todos e isso é verdade. Nem todos são para o judo, ok? E então tem que se ter, portanto, uma coisa é estar a brincar. E portanto, a nível de minutos, tanta gente brinca e toda a gente pode brincar. Quando as coisas se tornam mais sérias ou quando o atleta ou os pais, porque às vezes o atleta não quer e os pais querem fazer algo mais sério, então tem que ser mesmo mais sério. E aí é que nem todos são, portanto, para isso. Portanto, aí tem que haver disponibilidades físicas, tem que se dar prioridade, né? Tem que se dar prioridade, por exemplo, tive um caso, e que isto não é só aqui no Bombarral, tanto em Caldas, onde eu dou há muito mais anos, é igual ou pior. Não estou a dizer que é por ser aqui, e eu conheço a realidade dos clubes todos. Né? Portanto, conheço a realidade de todos me passam pelas mãos, tanto os competidores, agora vamos ter a prova de juvenis, eu já fiz, portanto, a arbitrar e a dirigir, pai, umas 20 provas, uns 20 anos de juvenis, e sei bem os campeões, qual é o destino deles, não é? Tanto, a parte deles não chegam a cadetes, que é o escalão a seguir. Muito menos chegam a série e a júniores, pronto. E então eu sei bem qual é a realidade. Agora, portanto, não podem querer participar, quererem competir e não têm nada. Portanto, essa parte é que aí é que não pode ser. Portanto, os atletas são sempre todos bem-vindos, portanto, aos treinos. Agora, tem que ser à minha maneira. E eu, até certa idade, protejo sempre o atleta.
protege sempre o atleta. O atleta tem que ter prioridades, portanto é estudos, e depois prioridades físicas, que é não se magoarem. Claro que há uma pancada que isso é normal, mas não se podem lesionar cedo. Ao contrário do que eu vejo em outros clubes, que por causa de subsídios, camarários e tudo, convém fazer campeões novos, não é? Fazem campeões a todo o custo e chegam aos 15 anos e estão arrumados. E já fizeram 2 cirurgias e já não sei o quê. Portanto, comigo isso não funciona. Portanto, comigo o atleta é assim, quer competir? Sim, senhora. Ok. Até determinadas idades competimos a brincar. Não é? Competimos a brincar, eu dou-lhe algumas coisas, aliás, como estou a fazer agora, do que é que não devem fazer em competição, para fazermos boa figura, não devem fazer. Portanto, não é sério. Com 12, 13, 14 anos, não há ninguém é campeão. Portanto, não é? Okay. Portanto, está aqui uma aposta do saber estar dentro do tapete. O Bombarrense foi uma escola e o mestre Rogério tem criado aqui uma escola por onde já passou muita gente e temos um resultado que é o mestre João Silva, que o tem acompanhado e que também continua agora a contribuir, depois de uma pausa, a trabalhar também com o Bombarrense e com ajudá-lo. João, como é que é o teu Antes de passarmos ao João, só quero dizer uma coisa sobre o João. O João foi o atleta que me passou pelas mãos até hoje com maior potencial para competir. Só que, já agora, portanto, só para dar uma chega, só que em determinada altura, eu achei que se tinha que tomar opções. E para ele competir, ele era um aluno ótimo, de escola, né? Portanto, os pais iam fazer um sacrifício para ele ir fazer um curso superior, ok? E eu na altura entendi, e ele entendeu, e os pais entenderam, que o curso era para ser feito com o mínimo de anos possível. Não é? Portanto, não era. Ele, para se dedicar à competição de judo, portanto, o que ele fazia num ano, ele tinha que demorar 2 ou 3. Ia sempre deixando cadeiras para trás porque não tinha tempo. Portanto, dedicando-se à competição, tanto, que é o que acontece com todos, ok? Dedicando-se à competição, não consegue. Não consegue. Isto para além daqueles que depois a cabeça vai abaixo. Ok? E então optámos e muito bem. Vamos dar prioridade aos estudos, continuas a treinar, continuas no judo e depois quando tiveres mais tempo a gente logo vê. E ele fez um curso de treinador com sucesso, continua a ser um sucesso, continua a ser o meu melhor atleta de todos os tempos, portanto, o meu braço direito, aquele em quem eu confio plenamente, portanto, continua, portanto, é assim. Ou seja, eu não fiz um campeão, não. Mas fiz uma pessoa ótima, um ótimo Continua ligado ao judo e a participar e a ajudá-lo agora como mestre. Exatamente. João, como é que tem sido esta relação e agora que estás também já num papel de formar novos atletas e neste momento temos aqui um momento muito interessante, temos um grupo de atletas entre os 6 e os 10 anos muito promissores. Certo, já lá vão muitos anos. Eu acho que só fiz talvez 1 ou 2 anos de judo sem o mestre Rogério, mas por acaso foi com um atleta dele, que foi o Alexandre, foi os primeiros 10 anos. Exato. Foi quando ele começou a dar judo lá no Bombarral, ali no ginásio. Pronto, eventualmente ele saiu e foi quando entrou o mestre Rogério. Posso dizer que entre competição e dar aulas, acho que dar aulas é mais complicado, como lembro, especialmente nestas idades. Pronto, a parte da competição, sempre gostei. Sempre tive alguns resultados, mas lá está, era o que o Rogério estava a dizer, é preciso muita dedicação, muito esforço. A certa altura já não dava para fazer as duas coisas. Pronto, além da arbitragem, agora que tenho mais tempo, já acabei os estudos e tudo mais. Pronto, o mestre Rogério desafiou a tirar o curso. Pronto, tirei, agora tenho que dar aulas, é um desafio, mas é interessante estar do outro lado, não ser quem é ensinado. Nesta altura temos um grupo muito promissor, temos vários atletas, mas temos, por coincidência, já tivemos mais juvenis, agora temos um grupo dos mais pequenos. Calha-te a ti, muitas das vezes, dar essa formação aos mais novos. Como vês esta juventude, esta geração mais pequenina? Não sei se foi coincidência ou não, mas eu nunca me lembro de termos tantos destas idades, nos anos todos que fiquei. Eu acho que isto é a altura em que tivemos mais pessoal único, jovem. Verdade. Sim, lá não estava. Lá está, o curso que tirei também era mais direcionado a essas idades. Acho que é especialmente interessante ver a formação deles desde pequenos, porque com estas idades, mesmo ao nível de motor,
isto tem muitas dificuldades e isso é um passo básico antes de começar sequer a fazer judo, por isso é preciso trabalhar bastante essa parte motora, consegui-los fazer, ter mais um pouco de controle no corpo e depois... A concentração também e o estar, não é? A concentração, sim, também é difícil. A maneira de estar dentro do tapete também. Sim, muitos deles é complicado estarem... Às vezes no judo é preciso parar um bocadinho para explicar os pormenores, os movimentos que é preciso fazer e muitos deles no princípio não são capazes de estar um bocadinho parados a ver, mas pronto, com o tempo consegue-se ver que o nível de atenção e quando há tempo que eles conseguem estar a prestar atenção ao mesmo tempo vai crescendo e a partir daí já é possível ir sendo umas coisas um bocadinho mais complexas. Antes de terminarmos, deixava o mote de fazer um convite a todos que queiram experimentar esta modalidade e falar um pouco como isso vos influenciou positivamente na vossa vida e na vossa carreira pessoal, começando pelo João. Sim, diria que qualquer pessoa pode experimentar, mesmo tanto no Barral como nas Caldas já vi pessoas de todas as idades, desde os 4 aos 5 até aos 80, e já dei aulas nessas faixas etárias, é para todos, está sempre a adaptar o treino à necessidade das pessoas e fazemos sempre coisas novas e é uma modalidade em que temos sempre uma curva de aprendizagem grande e temos sempre muitos anos de aprendizagem pela frente. Contínuo. Mestre Rogério. Portanto, o judo para mim sempre foi uma maneira de viver, portanto, sempre fez parte, com muitos contratempos, às vezes desânimos, aborrecimentos, mas não é acima do judo, portanto, eu sempre levei o judo em conta para tudo lá na minha vida, não é? Portanto, do estilo de alguém me convidar para um casamento e eu ir ao calendário ver se tinha alguma coisa nessa altura, e se tinha, dizia logo que não ia ao casamento. De forma que é assim, eu para mim, portanto, o judo já faz parte, portanto, já faz parte, né? já é uma parte de mim, por isso eu não, enfim, é uma maneira de estar na vida. Muito obrigado, Mestre Rogério Ribeiro e Mestre João Silva, pelo vosso testemunho. Foi mais um episódio dos Minutos Verdes e Amarelos, o podcast do Sport Clube Escolar Bombarralense.